Bom dia, irmãos. Bom dia do mês de junho. Hoje é 2 de junho de 2020. Deus que nos guardou no mês de maio é o Deus que nos acompanha no mês de junho. Eu espero que esse segundo dia de junho esteja sendo uma bênção para você. Nossa Araçatuba está pronunciando chuva. E eu espero que chova, nós precisamos mesmo de bastante chuva na nossa terra. Eu quero louvar a Deus pela vida do filho do irmão Hermes Kini, o irmão Felipe Kini. Ele é membro da primeira igreja, na Amor e Cuidado, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Felipe, que Deus te abençoe e que te faça muito próspero junto com a sua esposa e com a bênção que Deus lhe deu, a sua filhinha. Que Deus te abençoe. Irmãos, eu também quero anunciar a vocês que o irmão Ricardo Gonzalez, o esposo da irmã Fernanda, ele foi internado ontem no Hospital Unimed, com falta de ar, mas ele tem um histórico de bronquite. Está sendo medicado, está internado, mas acabei de falar com ele, sorrimos juntos, conversamos, demos algumas risadas. Ele demonstra estar bem, muito embora meio preocupado com essa atual situação, com essa pandemia, Covid-19, mas ele está bem, está reagindo legal, está tomando medicamentos, e está aguardando os exames médicos, exames de sangue. Então eu quero pedir aos irmãos que estejam orando pelo irmão Ricardo Gonzalez. Vamos orar por ele. Então, logo que terminar essa live, que você possa orar pelo irmão Ricardo, para que Deus console o seu coração, lhe dê calma, lhe dê paciência, e também esteja com a irmã Fernanda e a sua filhinha, a Sarinha. Então, os irmãos não se esqueçam de orar pelo Ricardo. Hoje eu queria conversar com vocês sobre 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15 é um texto que vai dizer que Deus rejeita Saul. O povo pediu um rei e Deus pediu para Samuel que fosse ungir um rei, uma pessoa para ser o rei. E a pessoa que Deus escolheu foi Saul. Ele tinha todas as qualidades para ser aquele rei que porque Deus estava escolhendo e pediu que fosse Saul ungido. E Saul foi ungido para ser rei em Israel. E o capítulo 13 nos dá conta de que ele começou a reinar com 30 anos e foi rei durante 42 anos. Então ele reinou até os seus 72 anos. Mas o capítulo 15 nos conta uma história interessante. O capítulo 15 conta que o Senhor deu algumas orientações para Saul através de Samuel e Saul não cumpriu. Ou seja, Deus deu uma segunda oportunidade. A primeira oportunidade nós já vimos lá no capítulo 13, quando começou a rejeição de Saul, porque ele se meteu a fazer aquilo que não era chamado. O profeta era Samuel, o sacerdote era Samuel. Ele que faria os sacrifícios legais do ponto de vista religioso. E Saul se meteu a fazer. Eu sou rei, então eu também posso fazer. E ali ele já foi reprovado. E eu vejo o capítulo 15 como uma segunda opção de Deus para Saul. Ou seja, o Senhor disse para Saul através de Samuel: olha, você vai perseguir os amalequitas que foram maus para Israel, são inimigos de Israel. Você vai perseguir os amalequitas, vai acabar com tudo, vai matar tudo, vai liquidar tudo.
não vai ficar nada dos amalequitas, porque eles mataram muita gente israelita e eles perseguiram os meus filhos, os hebreus. Então agora Saul vai liquidar com os amalequitas. E o texto, depois eu quero que você leia o capítulo 15, vai ser a sua leitura de hoje. Leia o capítulo 15 para você entender melhor depois da minha fala. O texto diz que ele deveria acabar com tudo, derrotar tudo que fosse de amalequita, bem como os seus bens, os seus pertences, e de repente Saul foi para a luta com os seus soldados e ele poupou as coisas boas. Diz o texto que Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito, capturou Agag, o rei amalequita, destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens, porém, pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas e do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualidade inferior. Ou seja, aquilo que era bom, então eles guardaram para si. Isso me faz lembrar a tomada de Jericó, quando Acã pegou uma boa capa babilônica e uma cunha de ouro, e aquilo lhe fez muito mal e causou a derrota quando Israel foi lutar contra a cidade de Ai. Eu li esse texto que acabei de ler, são os versos 7 a 9 do capítulo 15. E aí Samuel se aproxima de Saul e diz: e aí, Saul, como é que foi a sua investida lá contra os amalequitas? Ele contou: destruímos tudo e acabamos com tudo. E Samuel, que não era nada bobo, falando com Saul, verso 12, diz para ele assim: e aí, como é que foi? A reunião terminou com tudo, acabou com tudo, cumpriu o que Deus mandou? Verso 13, né? Samuel finalmente o encontrou e Saul cumprimentou: que o Senhor abençoe, disse Saul, cumpri a ordem do Senhor. E o verso 14, Samuel pergunta: então, o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que eu estou ouvindo? Não era para ter aquilo, era para ter morrido tudo. E Saul então conta que ele poupou as ovelhas, poupou os bois, para poder servir a Deus em sacrifício a Deus. Ele falou assim: aí nós vamos sacrificar ao Senhor. Verso 15 continua: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo, pensando que estava contando muita vantagem. E o texto vai continuando, e a partir do verso 22, diz assim: Samuel respondeu para Saul: Saul, o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que ofertas de gordura de carneiros. Saul, a rebeldia, porque Saul foi rebelde à palavra de Deus, a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem, a orientação do Senhor, ele te rejeitou como rei. Ai, que notícia triste. Rejeitado por Deus. Segunda vez que jogou fora. Irmãos, quando eu estudava esse texto, eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro, nós temos tido oportunidades repetidas de Deus cuidar de nós e de nós servirmos a Deus. Cada dia que passa, a gente, como pecador, comete um erro, um deslize, e o Senhor nos mantém. Então a lição que eu aprendo aí é que nós precisamos tomar cuidado com as oportunidades que Deus nos dá. Muito cuidado. Deus nos dá oportunidades e a gente não sabe quantas nós teremos dele. Precisamos abraçar as oportunidades que Deus nos dá, agradecê-lo pela oportunidade da vida, das vitórias, a oportunidade
da mensagem que podemos pregar, a oportunidade de testemunharmos. Agora, quantas vezes nós lançamos fora as oportunidades que Deus coloca em nossas mãos? Como será que Deus se sente quando nós lançamos fora as oportunidades que Ele nos dá? Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendo é que, às vezes, a gente realiza uma série de sacrifícios para agradar a Deus. Se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor fizer aquilo, eu vou ser fiel dizimista. Se o Senhor fizer isso, eu prometo que eu não falto mais à igreja, não falto mais a um culto, não falto mais a um PGM. Se o Senhor me der isso, enfim, a gente acha que nós vamos dobrando Deus com as promessas que nós vamos fazendo, com os sacrifícios que nós vamos fazendo. E Saul achou que ele, fazendo os sacrifícios, que ele resolveria a sua falta com Deus. E Samuel então tem que lhe dizer: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz de Deus? Ouça, Saul, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que ofertas de gorduras de carneiro. E aí continua a repreensão. Olha, Saul, ser rebelde é um pecado igualzinho à feitiçaria. Deus odeia a feitiçaria. Deus odeia rebeldia. Esta é a segunda lição. Irmãos, será que existe alguma área da nossa vida que nós temos sido rebeldes para com Deus? Deus não se agrada da rebeldia. Não adianta ser dizimista, não adianta estar na igreja todos os encontros, não adianta ficar fazendo orações, ou melhor, fazendo rezas, se nós somos rebeldes. Não podemos ser rebeldes. Seria interessante a gente fazer uma revisão da nossa vida. E ser rebelde é fazer aquilo que Deus tem avisado, não faça. Ou deixar de fazer aquilo que o Senhor fala, faça isso. Ser rebelde é agir, é trabalhar contra a vontade ou as orientações de Deus. E como ser humano, a gente corre o risco de viver a rebeldia. Nós não podemos viver a rebeldia. Cada um de nós precisa fazer um levantamento seu, próprio. Onde eu estou sendo rebelde, se estou sendo. E voltar-se para a palavra de Deus, confiar no Senhor. Ele quer isso, que a gente seja fiel a Ele. Nós vamos encontrar o mesmo texto descrito lá em Oséias, capítulo 6, verso 6, ou ainda Miqueias, capítulo 6, versos 7 e 8. Quando diz: o que é que o Senhor requer de você? O que Deus requer de nós? Ele requer fidelidade, Ele requer que sejamos fiéis a Ele, que façamos aquilo que Ele deseja de coração que nós façamos, e então Ele nos cobre de vitórias. Preste atenção nas oportunidades que Deus tem dado a você. Qual foi a última oportunidade que você sentiu que Deus lhe deu e que você menosprezou? Quem sabe eu esteja falando com alguém que está tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, de pensar no Evangelho, está dando a oportunidade de ter uma experiência mais próxima com Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Então não jogue fora esta oportunidade. Venha para Jesus, deixe Ele entrar no seu coração. Quero orar com você agora. Pai Santo, no nome de Jesus, guarda o nosso coração de sermos rebeldes ao Senhor, de sermos infiéis ao Senhor. Perdoa-nos nas nossas infidelidades, que nós possamos ouvir a Tua palavra e recebê-la como
um aviso do Senhor, um aviso que é produto do teu amor para conosco. Abençoa este irmãozinho, esta irmãzinha. Tira do coração dos meus irmãos toda aquela angústia que porventura esteja reinando no seu coração. Afasta o sofrimento pela dor, pela angústia, pela sensação de negatividade na vida, e que o teu Espírito produza paz na vida deste meu ouvinte. Eu os levo na tua presença e faço isso pelos méritos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, e te faça muito feliz neste dia.